Olá, turma! Neste módulo nós vamos trabalhar a leitura e escrita de textos acadêmicos. Inicialmente, eu gostaria de levá-los a uma reflexão sobre essa importância da leitura, para que possamos ter uma escrita bem proveitosa. Geralmente a gente escuta muita frase, né? Você não pode ser um bom escritor se não é um bom leitor. Então a leitura é a base de tudo para que possamos construir o nosso texto. Esse texto, como a própria palavra já diz, é uma tessitura, né? É um encadeamento que precisa ser lógico, que precisa ser organizado, a partir de ideias bem fundamentadas, né? Com argumentos consistentes e coerentes. Então, para tanto, é necessário uma boa leitura, né? Se você já pensa numa temática para trabalhar futuramente seu projeto de pesquisa, então você precisa se aprofundar em vários autores que tratam dessa temática, que é o seu foco, né? Nunca centrar-se apenas em uma concepção, né? Mas em várias, né? É preciso ter esse conhecimento bem global e geral daquilo que se quer aprofundar. Bom, então, como eu falei inicialmente, essa leitura e a escrita estão intimamente relacionadas, né? Uma boa leitura. E geralmente os livros de metodologia científica, eles recomendam que para você fazer uma boa leitura é necessário seguir 3 passos. Primeiramente, é fazer uma leitura rápida do texto. Depois, retomar a leitura novamente, e essa nova leitura agora ela é mais atenta, em que você vai sublinhando, vai marcando aquelas ideias centrais ou aquelas palavras que precisam você recorrer a um dicionário até para entendê-la, né? E uma última leitura, portanto uma terceira leitura em que você vai poder já ir se vencilhando um pouco daquilo que está sendo escrito e colocando, eu costumo muito dizer, o seu parecer, né? Aquilo que é o seu entendimento ali do lado, riscando o seu livro, o seu texto, mas riscando no bom sentido, né? Sempre usando lápis, tendo cuidado de não estar rasurando o nosso material, né? Marconi e Lakatos, as autoras, nos chamam a atenção para algumas características de uma leitura bem proveitosa, né? Para que essa leitura seja bem proveitosa, é necessário que se faça com atenção, com reflexão, com espírito crítico, com análise e com essa capacidade de síntese. A atenção é toda uma concentração e aplicação da mente no sentido de buscar o entendimento e a assimilação dos conceitos do texto, né? A reflexão já é uma ponderação do que se ler, observando outros pontos de vista, se abrindo a essas novas perspectivas. Esse espírito crítico é a avaliação do texto, é o julgamento, é a aceitação, é a refutação dos argumentos. Não admitir argumentos sem a devida construção lógica, coerente e coesa. Essa análise é a divisão do texto em partes, estabelecimento das relações entre essas partes, no sentido da construção do todo. Então percebam que geralmente um texto dissertativo, né, precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Eu chamo a atenção ao dissertativo porque é o que é mais recomendado nos nossos trabalhos a nível de graduação e pós-graduação, ou seja, textos acadêmicos. Então, toda essa coerência, essa consistência, essa ligação dessas partes, elas precisam ser observadas, analisadas, né? E essa divisão ela é importantíssima para a gente entender até o ponto de vista do autor, essas ideias centrais, a problematização, as questões que são levantadas, os argumentos ao longo de toda aquela discussão que é ali proposta. Bom, e a síntese é a reconstrução dessas partes decompostas pela análise em um mapa mental ou resumo, mantendo sequência lógica do pensamento expresso pelo autor. Bom, então a leitura proveitosa é aquela que se dedica ao estudo de algum tema, né? Realiza-se em diferentes etapas que se sucedem em níveis de aprofundamento e reflexão crescentes. Então, quanto mais você vai se aprofundando, mais você vai adquirindo todo
uma sustentação teórica para aquilo que você quer discutir no seu trabalho. Então é preciso filtrar bem essa leitura, que autores tratam da temática que é do meu interesse. É preciso sempre estar buscando essa diversidade de autores, né? Bom, então não significa que será necessário ler o texto repetidas vezes do começo ao fim. Pode ser também que aconteça que no início da leitura você já tenha um entendimento do que o autor quer. Quando eu coloquei aquelas 3 técnicas rápidas, que uma primeira leitura rápida, uma segunda leitura em que você já vai marcar, sublinhar o seu texto, uma terceira leitura em que você vai já ir pontuando ali a sua interpretação, o seu entendimento com suas palavras, enfim. Isso para nos ajudar nos nossos trabalhos. Mas pode acontecer de, numa primeira leitura, já dar conta daquilo que você quer, né? O entendimento que você já tem das ideias centrais do autor. Então, essa leitura de reconhecimento mesmo do texto, essa primeira leitura, né? O que se pretende ler? O que se quer ler, né? Buscar ali no resumo, nas palavras-chave, nos títulos, nos capítulos, né? Tá atento ao que o autor, né, está expondo ali. Uma fase seguinte, ela é mais exploratória, né? Você vai buscar localizar essas informações, examinar ali as notas de rodapé, o que tem ali na introdução de fato, né? A leitura, uma outra fase dela é mais seletiva, é quando você vai buscar aquelas temáticas de seu interesse. E essas temáticas se encontram onde? Que autores abordam aquilo que você pretende aprofundar, estudar. E uma outra fase mais reflexiva, né, é você já ter essas frases fundamentais para saber o que o autor afirma, por que ele faz essas afirmações. É um pré-levantamento de argumentos, né, é uma leitura mais crítica, você quer obter uma visão mais sistematizada, mais global, né, das intenções do autor. Então você primeiro precisa entender o que o autor está transmitindo, o que ele quis transmitir ali, né? O segundo é saber essa correção, essa ratificação dos seus próprios argumentos e das conclusões a respeito do que você está lendo, né? Então, as ideias do autor, como é que essas ideias são elaboradas, né? Já é uma etapa mais de avaliação, uma etapa mais de julgamento. Então, concluídas todas as etapas, né? É possível reconstruir o texto, o conteúdo que o autor quis transmitir, né? Essa sequência das ideias, a forma como foi construída a argumentação e se esta se mostra coerente, né? Então veja, o que vai nos ajudar nessa produção desse texto a partir dessa leitura mais atenta, dessa leitura mais reflexiva, dessa leitura mais com espírito crítico mesmo, de forma bem analítica, ou seja, no sentido de estar fazendo a análise, né, do que o autor se propõe. Eu sugiro aqui 2 tipos de trabalhos acadêmicos, dentre tantos outros que a gente tem, né, como, por exemplo, resenha, o paper, fichamento, resumos, esquemas, ensaios. São vários tipos de textos acadêmicos, de modalidades de trabalhos que eu sugiro e gostaria que vocês priorizassem o fichamento e os resumos para a construção do futuro para projeto de pesquisa de vocês. Por que fichamento e por que o resumo, né? Eu gosto muito de dizer assim, né, que o aluno ele precisa ler e reler o seu texto várias vezes, mas não esquecer o que está ali, né? No primeiro momento. É preciso, como é que eu poderia dizer, colecionar o que o autor diz, né? Que já vou entrando na técnica do fichamento, né? Porque se a gente for pegar os livros de metodologia científica, eles vão dar várias técnicas, várias maneiras. São fichas que você vai tá ali colocando, né,
as partes relevantes do texto, ou seja, essas partes que a gente chama aqui é citação, o que que o autor diz que me interessa, aquilo que me chamou a atenção, que me leva a uma reflexão da minha temática, né? Então o fechamento é uma técnica bastante útil, né? Ela pode ser feita em folhas avulsas, ela pode ser feita no próprio computador, né? Você pode arquivar essas fichas no classificador, enfim. O importante é perceber qual a utilidade dessa técnica, porque ela é interessante e ela colabora bastante para que nós possamos produzir bem a nossa escrita. Né? Então vejam só, o fichamento é algo prático, né? Considero ele prático. O fichamento ele pode ser bibliográfico e ele pode ser de conteúdo, né? Geralmente a gente faz os dois juntos. Então, de uma maneira bem simples, né? Eu vou orientá-los a fazer um fichamento. O que que você precisa fazer? Ler o texto ou ler aqueles parágrafos, ler e reler e aquelas ideias centrais. O que lhe chamou a atenção, você vai iniciar. Eu sugiro você pegar mesmo ali, abre o arquivo de Word, né, ali no seu computador, você coloca lá em cima a citação, né, de onde é que você retirou, né, e aí eu chamo a atenção já para algumas regras da ABNT, né, lembrando que a citação mais simples, se você tem um autor que tem apenas, um livro que tem apenas um autor, então você coloca o sobrenome do autor em caixa alta, ou seja, em letra maiúscula, o último sobrenome, coloca vírgula, coloca normal o nome do autor, ali depois coloca um ponto, aí você coloca um nome, o título do livro, né? O nome do título ele pode ir em negrito, se ele tiver um subtítulo depois do 2 pontos, um traço, somente aquele primeiro título é que vai em negrito, né? Aí depois você coloca, se tiver uma edição, a partir da segunda você coloca 2.ed, o E minúsculo, ponto. Se não tiver nenhuma edição, você não coloca, né? Aí logo depois dessa edição, que pode ser também a quinta edição, por exemplo, aí 5, ponto, E minúsculo, D, né? De edição, ponto. Aí você logo coloca o lugar, por exemplo, geralmente um livro foi feito lá em São Paulo, né? Aí 2 pontos, editora, por exemplo, a Cortez, né? Que é uma editora muito conhecida. Aí você coloca Cortez, aí coloca uma vírgula e o ano em que o livro foi escrito, impresso, por exemplo, o ano de 2002, um exemplo. Aí no final você vai e coloca, se você pegou o capítulo, o livro inteiro, né? Então você começa logo mais, dá um enter, né? E abre uma aspas e escreve lá, digita, perdão, a citação que você quer, ou escrever, né? Se você estiver fazendo manualmente. E aí escreve toda a citação tal como tá lá, né? Do jeitinho que tá escrito do autor, né? Sendo fiel a aquilo que o autor colocou, aí fecha aspas, abre um parêntese, aí você coloca a página P minúsculo, ponto, digamos que for a página 37, bota o número 37 e fecha o parêntese. Aí você solta uma linha e assim faz todo o procedimento, o tanto de citações que você achar necessário dentro daquele entendimento que você se propõe ali, dentro da sua temática, né? Bom, esse é o bibliográfico. Agora, o de conteúdo eu posso ir comentando, né? O paralelo a cada citação que eu for colocando, eu vou comentando com as minhas palavras, ou seja, que é o momento da interpretação, né? Onde você vai dizer a sua compreensão, tentando se desvencilhar, né, das ideias do autor, você vai dizer da sua forma, né? Então veja, o fichamento ele nos ajuda a construir o nosso texto acadêmico, porque você já tem ali feito todo tem todo aquele material, né? Depois que você começar a produzir o seu texto, quando você se recordar ou querer saber, eu achei interessante determinada citação, então eu já vou lá e tendo isso colecionado ou no caderno, ou no arquivo de computador, ou manuscrito, enfim. O importante é ter cada capítulo de livro, cada artigo científico fichado, porque você já não vai precisar estar ali colocando aquelas
clips no livro, você está até amassando a folhinha ali do seu material, do seu livro, né, para dizer, tá ali aquela citação que eu achei interessante, né? Enfim, é uma forma de se organizar. O fichamento, ele nos dá toda essa dimensão geral da discussão do autor, né? Então, veja, você pode fazer esse fichamento totalmente bibliográfico com essas citações e no final você faz o seu conteúdo, você diz ali o que você entendeu. Ou então, paralelo, fiz 1 ou 3 citações, eu já faço os meus comentários, né? E assim a gente vai conseguindo escrever bem esses comentários para depois eles serem utilizados e eu organizar de forma coerente, bem estruturada esse meu texto. Bom, pessoal, o resumo também, ele é uma outra forma de você escrever e ler e conseguir entender as ideias centrais, né? Abstrair, melhor dizendo, essas ideias centrais do autor, né? O resumo, ele tem várias finalidades, né? Nós podemos fazer um resumo descritivo ou indicativo, né? Esse tipo de resumo descreve os principais tópicos do texto original, indicam-se sucintamente seus conteúdos, portanto não dispensa a leitura do texto original para a compreensão do assunto, né? Ele é bem descritivo, ele é bem indicativo, então eu preciso recorrer a uma leitura geral desse texto. Quanto à extensão, não ultrapassa 15 e 20 linhas, então você perceba que se utiliza frases curtas, que geralmente correspondem a cada elemento fundamental do texto. Porém, o resumo descritivo, ele não deve limitar-se à enumeração pura e simples da parte do texto. Ter cuidado com os recortes, né? Eu chamo muito as coxas de retalho, né? A gente insiste em querer estar colocando frases e formulando ali o nosso texto, né? Então isso não é resumo, né? O resumo, ele tem que dizer o que é a ideia central do texto, né? Veja, um resumo descritivo ou indicativo, né? Ele vai descrever os principais tópicos do texto original. Então eu preciso resumidamente, ou seja, sucintamente, compreender ali aquele conteúdo, né, que eu vou colocar no meu resumo. Já o informativo, o analítico, é o tipo de resumo que reduz o texto de 1/3 ou 1/4 do original, abolindo citações, gráficos, exemplificações abundantes, mantendo-se, porém, ideias principais. Não são permitidas opiniões pessoais do autor do resumo. O resumo informativo, que é o mais solicitado nos cursos de graduação, deve dispensar a leitura do texto original para o conhecimento do assunto. Então, veja, diferentemente do outro tipo de resumo, né, que já não dispensa a leitura do texto original para essa compreensão do assunto, esse resumo informativo analítico dispensa, né? Então, de posse desse material, a gente pode ter essa dimensão geral do que o autor expôs na sua discussão, né? Um resumo crítico consiste na condensação do texto original de 1/3 ou 1/4 de sua extensão. Mantém essas ideias fundamentais, mas permite opiniões e comentários do autor do resumo. Então, diferentemente dos outros tipos, aqui a gente já percebe que essas ideias elas são comentadas, né, por quem está elaborando o resumo. Tal como o resumo informativo, também ele dispensa a leitura do original para a compreensão do assunto. Então, é bem interessante a gente está exercitando o resumo e os fichamentos, porque eles irão contribuir bastante para a compreensão dos textos, né? Para aquele texto que a gente, aquela escrita que a gente quer elaborar, né? Principalmente vocês que já vão estar aí nesse processo de elaboração de um pré-projeto, né? Então, primeiramente, é preciso compreender a importância que se deve dar a essa leitura, né? E ter cuidado, gente, com as questões éticas nessa escrita, que eu queria chamar a atenção para o plágio, né? Muitos dos nossos estudantes, né, não são orientados corretamente a entender o que é um plágio, né?
Tem um material que eu vou deixar para vocês e na plataforma, e depois vocês vão estar lendo com mais atenção. Só deixando aqui o entendimento de que o plágio acadêmico ele se configura como ele se configura quando um aluno, né, um estudante, enfim, ele retira, seja de livros, seja de internet, retira ideias, né, do autor sem citá-lo, né, sem dar o crédito a quem publicou aquilo dali, né, sem citar como fonte, né. E às vezes a gente pensa que apenas trocando palavras sinônimas ali, eu já não estou plagiando, mas pelo contrário, é um tipo de plágio, é um plágio parcial, né. Então vejam, a gente tem que ter cuidado. Se eu fiz o meu fichamento, tirei tal como as frases ali do autor, né? Coloquei entre aspas, né? Então eu tenho que dizer, colocar no final o sobrenome do autor, né? Cedendo parênteses em caixa alta, eu tenho que colocar uma página, né? Dizer uma página, a página de hoje eu tirei aquela citação, né? Eu não posso me apropriar, né? Porque a gente sabe que pelas regras da ABNT nós temos as citações longas, temos citações curtas, né? Que são citações diretas. Você tira ali do texto, tal como está lá o autor, né? Bom, essas citações, se eu escrevo até 3 linhas digitalizadas, ela fica dentro do corpo do texto, entre aspas, né? Trazendo esse sobrenome do autor antes ou depois, de preferência de quem está escrevendo, sem esquecer de colocar o ano e de colocar a página, né? Isso vocês vão ter para visualizar no material que eu vou postar para vocês, né? E se eu tenho uma citação mais longa, é quando ela ultrapassa as 3 linhas ali da digitação, então eu tiro as aspas, faço aquele recuo de 4 centímetros, questão mesmo de formatação do computador. Aí eu diminuo a fonte, que ela pode ser, geralmente, o correto é fonte 12 do texto todo, mas quando a citação ela é direta, eu diminuo essa fonte para 11 ou 10. E o espaçamento, que normalmente o nosso espaçamento é 1,5 nas escritas dos trabalhos acadêmicos, no corpo do texto. Quando eu utilizo essa citação direta, recuada, eu já coloco esse espaçamento simples, né, ou como a gente conhece. Enfim, minha gente, é preciso entender que se eu retirei aquelas informações, dizer de quem é, né? Agora acontece daquela citação que você faz indireta, que é aquela em que você faz uma paráfrase, ou seja, eu li aquele autor, eu fiz aquele resumo daquele autor, eu tirei toda aquela compreensão, disse com as minhas palavras, eu disse do meu jeito, aquela ideia que não é minha, eu não posso me apropriar da ideia do autor. Então, essas frases, esse parágrafo todo, eu tenho que dar crédito a quem? Embora eu tenha escrito com minhas palavras, mas essas ideias surgiram de quem? Vieram de onde, né? Então eu tenho que colocar lá de forma indireta. Como é que eu escrevo de forma indireta? Eu coloco o sobrenome do autor e depois abro parênteses e coloco o ano, né? Só não vou colocar a página porque não é uma citação direta, né? Diretamente retirada ali do texto, né? Então, muito cuidado, gente, muita atenção nessa escrita para a gente não incorrer no plágio, porque o plágio, ele é crime, né? Os nossos trabalhos são de domínio público, quando a gente escreve um artigo científico, por exemplo, né? Mesmo que você não apresente algum trabalho, né? Você pode ter algum trabalho, você não apresente esse trabalho científico em algum evento, né? Esse trabalho, você pode querer utilizá-lo novamente, né? No nosso próprio TCC, nas universidades, instituições de ensino superior, todas elas vão estar lá na internet, então acaba sendo de domínio público, não tem para onde correr, gente. Então, cuidado com a nossa escrita, para a gente não incorrer, né? Não escrever ideias que não são nossas. Tirou da fonte original, então escreva lá, diga de quem é, né? Decreto a quem escreveu, né? Então o autor lesado pelo plágio, ele pode até entrar na justiça com ação indenizatória. Então cuidado, viu, gente? As penalidades chegam a multa até reclusão, né? Então a gente não vai querer isso para os nossos trabalhos, né?
acadêmicos. Vejam, nós estamos querendo construir o conhecimento, desejosos de adentrar nesse universo da escrita e da pesquisa com mais independência. Precisamos sim recorrer a conceitos, a concepções de outros autores, mas para que possamos formular o nosso pensamento, isso tudo é embasado, né, em algo, é fundamentado. Então eu preciso estar ciente disso, né? E a partir das minhas interpretações, quem está escrevendo ali, né, utilizando-se dos seus fichamentos de conteúdo, é muito interessante, porque isso vai nos ajudar no nosso trabalho, em uma boa escrita dos nossos textos, né? E aí, pessoal, como a BNT ela vai nos orientar, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós temos a 6023, que ela vem falar das referências, né, de como elas são elaboradas. Nós tivemos umas pequenas alterações na última edição, né? A segunda aconteceu agora no dia 14/11/2018, né? No que se refere às referências, suas elaborações. Eu vou